Olá pessoal, tudo bem? Este é o Ordem Natural Podcast, o seu podcast sobre filosofia, cultura e valores morais, onde nós falamos sobre coisas inúteis, porém importantes. Antes de apresentar esse episódio, é um lembrete de nos apoiar nos seguindo nas principais plataformas: Twitter, Getter, Facebook, Telegram, Spotify, YouTube, entre outras. Assim, nós conseguimos ter mais alcance e fazer mais coisas para vocês, trazer mais conteúdos interessantes para vocês. Nesse episódio nós temos mais um do quadro Vai Ler, Vai Estudar sobre o Marxismo, no qual nós vamos falar, não é exatamente de uma obra, né, mas um livro que reuniu uma correspondência do Marx sob o título Crítica do Programa de Gotha. Né? São críticas que Marx fez a um programa que estava sendo formulado de um partido socialista na Alemanha. O Madaloso depois vai nos detalhar melhor isso daí, e que nós vamos discutir se ali existe, né, um projeto político marxista, comunista, né, e se existe, qual é a natureza desse projeto político. Então, Madaloso, fala aí um pouco sobre essa correspondência e os eventos que a ela são referidos. Então tá, tudo bem? Então vamos, né, começar pelo começo, né? Então, o que foi o programa de Gotha? O programa de Gotha, não a crítica ao programa de Gotha. Então, em 1875, na cidade de Gotha, na Alemanha, o Partido Social Democrata dos Trabalhadores da Alemanha e a Associação Geral dos Trabalhadores Alemães se uniram para fundar o Partido Social Democrata da Alemanha, que mais tarde viria a ser um dos principais partidos socialistas da Europa, né? Aliás, até hoje. O Partido Social Democrata dos Trabalhadores da Alemanha era um partido marxista, inspirado nas ideias do Marx, ao passo que a Associação Geral dos Trabalhadores Alemães era influenciada por Ferdinand Lassalle, que era também um socialista. Ambos os partidos eram socialistas. A social-democracia, ela é socialismo, né? Hoje em dia se tenta dar tenta se ressignificar o termo social-democracia, mas ela é socialismo. E o socialismo, ele é essencialmente a mesma coisa que comunismo. A diferença é que o comunismo, na acepção marxista, seria uma fase superior do socialismo, ou o socialismo seria uma fase inferior do comunismo, né? Ou seja, de acordo com o marxismo, é só uma questão de fase. O comunismo é mais avançado do que o socialismo, mas é essencialmente a mesma coisa, né? Então, ambos os partidos... Complementando, o comunismo no esquema marxista é o estágio final da história da sociedade, onde, segundo Marx, todas as contradições que envolvem a história da humanidade até aqui, né, teriam se resolvido, ou seja, seria um estágio social mundial, no qual haveria a ausência da exploração do homem pelo homem, né, da exploração do homem sobre a natureza e o fim da alienação, né, do homem em relação ao seu meio social. É a realização completa, então, da história humana. Exato. E o socialismo seria o período de transição no esquema marxista. Então, apesar de ambos os partidos serem socialistas / comunistas, eles tinham diferenças teóricas, né, e também diferenças práticas de estratégia. E para realizar essa fusão, né, esses dois partidos tiveram, então, que elaborar um programa comum, um programa que englobasse o movimento comunista como um todo, mas que também fosse, de certa forma, uma espécie de compromise, né, um meio termo entre a visão dos dois partidos. É interessante que os dois partidos são... o partido do Marx é o Partido Social Democrata, né? Então, para vocês verem assim como o termo está associado de fato a marxismo, a comunismo. E esse programa partidário é justamente o programa de Gotha. Antes dessa plataforma ter sido oficialmente apresentada, o Marx então recebeu um rascunho do programa e ele achou que o programa tinha muitas influências do Lassalle. E aí ele enviou as suas objeções em uma carta que acabou sendo publicada apenas anos depois da morte do Marx, em 1891.
Entre outras coisas, nessa carta, o Marx ele distinguiu a primeira fase do comunismo, que é a violenta, a fase de transição, da fase final, onde seria a do advento, né, a do advento desse paraíso comunista, o fim da história, como o Lucas bem disse. Ou seja, o documento ele é importante por isso também, essa diferenciação. Mais tarde o Lenin, né, escreve muito sobre isso no Estado e Revolução. Mas ainda assim, o Marx ele nunca descreve com precisão, né? É sempre assim em linhas gerais, aliás, nem em linhas gerais, né? Como é que essa sociedade comunista funcionaria. Né? Com relação ao comunismo, a sociedade comunista mesmo, né, nessa obra, ele menciona apenas aquela fórmula famosa dele, né? Que não quer dizer nada. Depois eu vou mencionar isso. Mas enfim, o programa, a crítica, né? Aliás, a crítica, enfim, o Marx enviou a crítica, mas o programa de Gotha acabou sendo apresentado no Congresso da Unificação desses dois partidos, em 1875, e sem ser alterado pela resposta do Marx, pelo menos não de forma essencial. Né? Só um ponto, assim, na edição que eu tenho, que é uma edição de uma editora marxista, Boitempo, né, eu não estou falando nada que não esteja, qualquer um possa ver no site da editora, né? Eles têm um projeto ali, é uma editora com autores marxistas. Eles dizem o seguinte, que na verdade houve sim uma influência do Marx na carta final, de que de alguma forma, digamos assim, houve uma redução da presença do Lassalle, do pensamento do Lassalle, no programa final. E realmente essa edição ela traz, né, as diferentes versões do programa de Gotha, e há uma alteração de termos, né, e de algumas teses do programa no sentido daquilo que o Marx observou. Né? No entanto, talvez isso não surtiu o efeito político que no fundo era desejado por Marx, que era anular, né, esse domínio lassaliano, né, sobre o Partido Social Democrata dos Trabalhadores Alemães, eu acho, né, era o nome do partido. Ou seja, o programa se alterou, mas o domínio, né, dos lassalianos ele se efetivou, e isso trouxe depois, segundo esses analistas marxistas, inclusive o próprio Engels, né, posteriormente à morte do Marx, porque essa é um escrito ali já do Marx, né, no final da vida do Marx, né, segundo eles, isso trouxe uma repercussão de que o fato de que o partido acabou se desagregando, não tendo efetividade política, em função dessa sedição, digamos assim, às linhas e à influência lassaliana. É interessante, na introdução que eu li, disseram que não teve influência significativa, mas é interessante essa consideração. Então, vamos para a carta. Né? Nessa carta crítica ao programa de Gotha, Marx faz uma série de objeções econômicas. Nós vamos falar um pouco das objeções econômicas, porque às vezes elas estão ligadas com a questão política, mas nós vamos tentar focar mais nas suas considerações políticas. Eu vou ler brevemente aqui alguns trechos do programa e tentar sintetizar, né, algumas das críticas do Marx. Então, por exemplo, uma das objeções seria a seguinte, diz o programa, aspas, na sociedade atual, os meios de trabalho constituem um monopólio da classe capitalista. A dependência da classe trabalhadora que resulta desse monopólio é a causa da miséria e da servidão em todas as suas formas. Fecha aspas. Para o Marx é um erro afirmar que os meios de trabalho constituem o monopólio da classe capitalista, porque é preciso incluir os grandes donos de terras, os latifundiários. E o Marx, ele acha, né, ele menciona ali de passagem que o Lassalle está, de certa forma, propositalmente excluindo os proprietários de terra para tentar conseguir algum apoio político, né? E para o Marx, como a gente vai ver, não existe esse negócio de concessão política. Né? Não existe isso. Depois tem uma outra passagem que ele diz o seguinte, a libertação do trabalho requer a elevação dos meios de trabalho a patrimônio comum da sociedade e a regulação cooperativa do trabalho total, com distribuição justa do fruto do trabalho. Eu menciono esse trecho porque muitos dizem que nas considerações que o Marx faz logo em seguida, muitos dizem que ele está desenhando o funcionamento de uma sociedade comunista.
Mas essa parte é importante para compreender, né? Então, o que o Marx entende como uma sociedade comunista, mas assim, em linhas muito gerais, assim, talvez nem gerais, talvez, assim, vocês vão ver. A objeção dele é de que os termos não são muito bem precisos aqui, né? Primeiro, nunca haverá uma distribuição dos frutos totais do trabalho, porque sempre haverá deduções a serem feitas para cobrir certos custos, né, como consumo de capital que resulta da produção, né, custos administrativos, uma parcela que vai para os fundos sociais, né, como seguro, etc. Né? Ou seja, na sociedade comunista você não recebe não todo o fruto do seu trabalho, né? Tem todos esses custos a serem deduzidos primeiro, né? O que acontece no sistema comunista, né, que não vai mais existir então a venda da força do trabalho, né, e consequentemente a mais-valia, né, e não vai ser, né, tolhida, né, do trabalhador, de acordo com Marx, né, mas isso não significa que o trabalhador vai receber integralmente tudo que ele produziu. Mas assim, eu menciono isso, né, porque tem uma ligação muito importante com uma passagem importante que ele esclarece várias coisas, né, que depois o Lenin também fala muito no Estado da Evolução, que no sistema socialista, na fase inferior do comunismo, né, na fase de transição, cada um receberá de acordo com o seu trabalho, deduzido todos aqueles custos mencionados. Mas, né, o Marx diz, as pessoas são diferentes e alguns trabalham e produzem mais ou menos do que os outros. Né? Ou seja, alguns trabalhadores têm habilidades, enfim, conseguem trabalhar mais, produzir mais, e alguns são casados e têm filhos, né? Outros não, né? Alguns têm mais problemas de saúde, portanto custos de saúde, outros não, ou seja, alguns trabalhadores têm que sustentar mais pessoas, têm outros custos, enfim. Portanto, todos esses fatores, né, fazem com que a distribuição igual de recompensa por trabalho, né, distribuição igual de recompensa por trabalho feito, acaba gerando resultados desiguais e uma sociedade desigual, né? Porque ainda essa fase de transição ainda tem resquícios da sociedade capitalista, que é uma sociedade desigual e injusta. Mas terminada essa fase de transição, né, no comunismo vigorará, então, comunismo, fim da história, né, o destino final, né, para o qual tudo está fluindo. Né? Então, terminada essa fase de transição, no comunismo, cada um receberá de acordo com essa fórmula, né, de cada um de acordo com a sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Né? Essa é a descrição, grande descrição da sociedade comunista que o Marx faz. É isso que a gente tem que entender por comunismo. Né? Enfim, vocês verem aí que não tem muita coisa, né? Assim, de cada um de acordo com sua capacidade, para cada um de acordo com a sua necessidade. Quem determina a capacidade e a necessidade, eu não sei. Eu não sei vocês, mas nessa sociedade, se eu pudesse, eu diria que eu tenho zero de capacidade de trabalhar e infinitas necessidades. Aí vocês entendem, né? Porque o comunismo precisa de um governo totalitário, né? Porque quem é que vai decidir a capacidade e a necessidade? Né? Cada um vai decidir? Bom, então ninguém vai trabalhar. Todo mundo só vai consumir. Isso é óbvio. Né? O único motivo pelo qual a gente trabalha é porque a gente precisa, né? Se a gente não precisa, né? Se a gente só tem que contribuir de acordo com a nossa capacidade e a gente decide subjetivamente qual é a nossa capacidade de trabalhar, né? E a gente pode consumir de forma ilimitada, então ninguém vai trabalhar, obviamente. E tem um outro aspecto, né? A gente está falando de capacidade apenas em termos quantitativos, né? Mas e qualitativos? Ou seja, como é que a minha capacidade, digamos, como agricultor, né? Não é equivalente à minha capacidade, sei lá, como contador, como pintor, como músico, ou seja, o que vai, Exato. como o aspecto qualitativo da divisão do trabalho vai ser determinado, né? Para que esse princípio, né? Essa não é nenhum princípio, essa enunciação geral, né? Seja concretizada. Né? Exato. Exato. Se a gente ficar analisando esse enunciado, tem tanta coisa assim que a gente pode discutir, assim, tentar entender que, assim, realmente é uma fórmula vazia, assim, não quer dizer muita coisa. Depois, logo em seguida, né, tem uma passagem muito interessante que ele diz assim, essa é uma das objeções, aliás, esse é o programa de Gotha, né, aspas, a classe trabalhadora atua por sua libertação, inicialmente, nos marcos do atual Estado Nacional, consciente de que o resultado necessário de seu esforço, comum a todos os trabalhadores de todos os países civilizados,
será a fraternização internacional dos povos, né? Ou seja, de acordo com o programa, a revolução precisa começar em uma nação apenas, para depois se espalhar pelo mundo, né? Mas para o Marx, essa noção não faz muito sentido, né? A revolução, ela precisa ser internacional, porque não existe um proletariado nacional. Não existem nações. As nações são invenções da burguesia, invenções burguesas. E, isso para o Marx, né? E o mundo já estava globalizado, né, naquela época. Globalizado, esse, né, termo que gostam de usar, né? A economia mundial inteira já tinha sido, não inteira, mas boa parte, né, já tinha sido conectada. Os meios de transporte e comunicação já tinham interligado o mundo inteiro. As pessoas acham que comunicação instantânea é coisa do século XXI. Na época do Marx, ele podia, né, mandar um telegrama para o outro lado do mundo que chegava em alguns minutos, né? Então, assim, já há condições materiais para realizar uma revolução mundial, né? E não faz sentido, né, portanto, realizar revoluções nacionais porque não existe um proletariado nacional, né? E por fim, na parte final do livro, né, e eu acho que aí a gente vai iniciar um dos primeiros pontos de discussão, Marx deixa muito claro que não existe a possibilidade de reformar o Estado burguês, que não se deve jogar o jogo da democracia burguesa, né? Mas que, pelo contrário, o objetivo do movimento comunista é a destruição de toda a ordem social vigente. Embora ele não fala isso de forma clara, né, mas nas entrelinhas. E essas reivindicações socialistas, né, do tipo do La Salle, né, que se baseiam no princípio da democracia e da soberania popular, isso ele dizendo, né, essas reivindicações o Marx rejeita veementemente. E realmente, né, havia um movimento socialista, né, que tinha como objetivo, né, objetivos bem parecidos com o do socialismo marxista, mas que tinham meios, né, que tinham que achavam que podiam reformar o sistema, né, por meio da luta política. Isso o Marx ele rejeita. Ele simplesmente rejeita. E eu acho que a gente pode já começar, né, por esse ponto, que é a incompatibilidade, né, entre marxismo e democracia, né, a incompatibilidade entre o marxismo enfim, e as instituições estabelecidas, né, porque o marxismo ele pretende justamente destruir, né, as instituições estabelecidas. Uhum. Eu acho que esse é o ponto principal, né? Que essas cartas, e na minha edição depois um conjunto de outras cartas posteriores ou anteriores a essa principal, onde Marx pega o programa que estava sendo proposto tópico por tópico, né? Para analisá-lo e fazer as suas considerações críticas, né? Ele define, sim, uma espécie de projeto político. Tá? Mas não no sentido de projeto político. Eu divido a questão em dois pontos. Tá? O primeiro ponto não existe um projeto político, só que esse projeto político é um projeto político negativo, ou seja, né, de estabelecer claramente e motivar claramente aquilo que se pretende destruir. Tá? E o que se pretende destruir é tudo aquilo que a sociedade naquele momento, né, e a gente pode dizer até hoje, né, algumas coisas, construiu ao longo do tempo. Né? Ou seja, o projeto comunista é uma oposição total, né, à sociedade existente. Né? Então, por isso, o Marx se sente incomodado e até faz ironias, bastante mordaz, né, nas tentativas do La Salle digamos assim, de acomodação. E veja, eu não estou dizendo que o La Salle também não é um socialista comunista, né? Ele só não é marxista. Isso as pessoas têm que entender. O domínio das ideias do Marx no movimento socialista e comunista foi tremendo, que hoje a gente pode dizer que é quase sinônimo as coisas. Mas, naquele período, existiam diferentes correntes do pensamento socialista que, inclusive, não colaboravam entre si. Né? Você tinha lá o anarquismo de Bakunin e Proudhon, você tinha os reformistas, enfim, né, uma série de movimentos que, inclusive, numa obra que a gente já analisou do Marx, um panfleto, na verdade, né, que é o Manifesto do Partido Comunista, há uma seção
no manifesto toda dedicada à crítica a esses outros movimentos socialistas, né, que não é o movimento comunista verdadeiro, segundo Marx, que seria o movimento orientado pelas ideias, pela teoria da história do Marx. Né? Então, para o Marx não há concessões nesses aspectos. Né? Então, isso faz com que o projeto político seja um projeto de modificação radical, né? No sentido de modificar não na direção de algo, mas na destruição do que existe, na perspectiva de que a história, né, a partir da superação desses obstáculos, digamos assim, se encaminharia para a utopia comunista. Tá? O outro elemento que existe ali de projeto político, né, em Marx, é a prescrição, digamos assim, das linhas de ação desse projeto de destruição. Tá? Ou seja, o que nós comunistas devemos nos opor e por que nós devemos nos opor. Tá? Só que veja, a maneira como os marxistas, né, posteriores enxergam essas ideias que para nós que não somos marxistas são vagas e nos levam a perceber que elas são contraditórias, elas são irrealistas, né, para dizer o mínimo, é visto como um delineamento concreto. Né? Para quem não está desconfiando do que eu estou falando, na minha edição existe um prefácio a essa edição brasileira, escrita por um autor contemporâneo, tá, marxista, muito conhecido, Michel Louvi. Né, quem é das ciências sociais em algum momento já ouviu falar dele, é um dos autores marxistas mais conhecidos aí na atualidade, e ele chega, né, ao comentar, a prefaciar essa obra, ele fala o seguinte, abre aspas, este documento é um dos raros textos de Marx que tratam da sociedade comunista do futuro, da qual ele define duas etapas distintas, que tem a ver com o que o Madaloso estava nos resumindo aqui, né? 2 pontos. A que leva ainda as marcas de nascença da velha sociedade, estruturada pelo igual direito, a cada um segundo o seu trabalho, e a fase superior, baseada no generoso princípio, que parece resumir em si toda a força utópica do marxismo, abre aspas, de cada um segundo suas capacidades, a cada um segundo suas necessidades, fecha aspas. Se o conceito de abundância parece problemático do ponto de vista dos limites naturais do planeta, o de necessidade é mais apto a uma definição sociocultural que foge das ciladas da infinitude. Ou seja, é o tipo de fraseologia marxista, né, que, como eu gosto de falar, empilha termos para justificar o fato de que o que Marx está propondo não é realizável, ele tem sérios problemas de execução, e ao mesmo tempo não é aquilo que eles estão afirmando, que é, né, digamos, uma reflexão detalhada, etc. Né? É, no máximo, uma enunciação explícita daquilo que em outras obras, né, está nas entrelinhas dos escritos do Marx voltados à crítica do capitalismo. Né? Então, o que a gente tem que entender... Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele fala que o conceito de necessidade foge das ciladas da infinitude. É uma fraseologia que não diz nada, né? Diz tudo e não diz nada, porque... eu vou repetir aqui, porque realmente eu sinceramente não entendi o que ele queria dizer. É confuso, digamos, quer dizer qualquer coisa, tá? Se o conceito de abundância parece problemático do ponto de vista dos limites naturais do planeta, o de necessidade é mais apto a uma definição sociocultural que foge das ciladas da infinitude. Que raios é ciladas da infinitude? E o que é exatamente a definição sociocultural da necessidade? Ele não diz isso. Necessidade, ele está dizendo assim, que necessidades é uma coisa arbitrária que pode ser redefinida, né, de qualquer forma. Eu não sei, pode dizer qualquer coisa. Assim, propositalmente, talvez não no nível consciente, mas propositalmente ambíguo essas frases. Assim como as frases de Marx, quando ele diz o que é o comunismo, de cada um segundo as suas necessidades. Isso pode significar qualquer coisa. Necessidades do quê? No sentido subjetivo? No sentido objetivo? Bom, objetivo
como é que eu determino, né? Porque segundo o Michel Louvi, não existe um sentido objetivo de necessidade, é sociocultural. Uhum. Então, sociocultural, né? Quer dizer o quê? Que cada sociedade tem as suas necessidades, mas a partir do que se determina Essa é uma crítica, né, que a filosofia analítica, né, os filósofos da filosofia analítica, eles têm com relação aos marxismo, que eles não definem termos, né, tudo, não só, eles não só escrevem de uma forma ambígua e de uma forma que é difícil, é, entender com precisão o que ele está querendo dizer, né, mas eles não definem termos, né? Então, exatamente, o critério de necessidade tem uma definição sociocultural que foge das ciladas da infinitude, sabe? Não há, assim, não há definição de termos, enfim, há um desprezo, né, com relação não há um ao referente dos filosofar, termos, ao né? filosofar de forma séria, né? Porque para filosofar de forma séria, a pessoa precisa da definição dos termos, né? Mas o que eu ia falar é o seguinte, é que se o projeto marxista político, né, o projeto político de Marx é um projeto daquilo que a gente pode chamar de dialética negativa, ou seja, ele ensina ao que deve se opor, né, e estabelece e os objetivos dessa agenda política, desse projeto político, é a destruição disso, das coisas a qual se opõe, que é basicamente todos os pilares sobre os quais a sociedade foi construída ao longo do tempo, porque também tem uma outra cilada na visão marxista, que é que a ordem social existente é uma ordem social, digamos, limitada digamos, a uma fase da história que é o capitalismo. Tá? Quando se você parte de uma outra filosofia da história, né, você entende que o presente, a ordem social presente, é o resultado de um longo processo não linear de aprimoramentos, né, de práticas, tradições, etc., que os seres humanos, de maneira dispersa, desenvolveram para resolver problemas da vida prática. Né? Digamos assim, essa é uma outra visão da história. Né? Que não vê a história como um aperfeiçoamento em torno de um modelo perfeito, mas sim um conhecimento, digamos, prático, né, de enfrentar as situações e isso sendo relegado através de tradições, através de um estoque de conhecimento dentro da sociedade que se materializa sob vários aspectos, tá? Mas assim, esse é o principal elemento que nós temos que entender, né? Que o projeto político do marxismo ele está dividido em dois andares, né? Ou seja, o andar mais concreto, né, vamos dizer assim, os fundamentos as linhas gerais sobre o que e por que combater, né? Todos os aspectos, digamos, basilares, né, da sociedade tal como ela existiu naquela época e existe hoje. Né? Há uma oposição radical sobre tudo. Né? E o segundo elemento, que é o elemento mais indefinido e propositalmente indefinido, é esse horizonte utópico, né? Que é definido sempre de forma ambígua, generalista, e que, se você for conversar com o marxista, ele vai dizer, é óbvio que ele não pode definir isso porque essa sociedade ainda não existe. Então não tem como fazer uma teoria nos principais detalhes, né, daquilo que ainda não se realizou historicamente, porque a Então, teoria do como é que eu Marx vou saber que ela é boa, né? Essa seria. mas Então... a teoria do Marx, a visão, né, que Marx tem do conhecimento é uma visão de que a história funciona sobre leis gerais, né? Mas as teorias elas são sempre históricas, porque não há essências, digamos assim, fixas. Né? A essência é o processo histórico, dialético, de contradição. Né? Então não existem essências universais e fixas, né? Quando se trata principalmente da sociedade. Talvez, né, a gente possa ter, até alguns marxistas estendem isso para o campo da natureza, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Então, eu acho que esses dois pontos a gente tem que, né, de um lado, há um projeto claro, né, sobre o que, como e por que destruir da sociedade atual, e uma fraseologia ambígua, rarefeita, sobre o que se quer colocar no lugar, a tal sociedade comunista. Né? Essa é a principal
conclusão ao que se chega, não só olhando para esse escrito do Marx, mas para outros, né, onde ele se pronuncia mais diretamente do ponto de vista político. E o Marx, né, o marxismo, né, está inserido dentro da tradição revolucionária. A tradição revolucionária é isso, né, é um desprezo, um ódio, né, ao presente, à sociedade existente, à ordem vigente, e uma tentativa de implantar um futuro utópico que não é assim definido, né, nunca se diz claramente qual é esse futuro. E se vocês pegarem os movimentos gnósticos, né, enfim, de origem religiosa, inclusive, né? Eles queriam trazer o paraíso terreno para a Terra, eles tinham exatamente isso, né? O paraíso vai chegar, vai ser aqui na Terra, mas eles nunca definem exatamente como é que vai ser esse paraíso na Terra, né? Mas uma coisa eles tinham em mente, que era a oposição à ordem feudal, né? Às instituições feudais, né? Existiam muito esses movimentos heréticos na Idade Média, né? A hierarquia eclesiástica, a hierarquia feudal, né? E aí, né, vai passando esse movimento, né? Esse movimento revolucionário acaba se transmutando no marxismo, né? Acaba se né? No momento em que a sociedade se seculariza e deixa de ser espiritual, passa a ser materialista, né? Esse movimento revolucionário, que começou com uma veia religiosa, né? Obviamente que, né, uma heresia, né, dentro da própria tradição cristã, acaba, né, se transmutando num ateísmo marxista. E, assim, o Marx, né, os marxistas, eles sabem que eles estão dentro dessa tradição revolucionária, né, eles não negam isso, né. A diferença é que, né, o Marx, ele, de alguma forma, eles acham que a revolução deles, né, por ser materialista, pelo fato do Marx ter descoberto, né, as verdadeiras leis da história, né, é que essa revolução é, sim, a verdadeira, a que vai dar certo, a que vai realmente trazer o paraíso terreno, que é um paraíso ateu, materialista e não religioso. Mas um outro ponto interessante que eu acho que vale a pena discutir é o fato de que, assim, tu nota, né, nesse programa que o Marx, ele realmente fica muito irritado, assim, com Lassalle, por ele tentar fazer concessões políticas, né, de alguma forma, por ele tentar, o Lassalle, de fato, ele está querendo, de alguma forma, entrar no jogo da democracia, né? É evidente que depois, né, no momento em que se conquista o poder, né, provavelmente, como todo movimento comunista socialista, o Lassalle, se conseguisse, né, conquistar o poder, o partido dele tentaria abolir a democracia. Mas para o Marx, né, para o marxismo, e aí eu acho que tu me corrige se eu estiver errado, Lucas, mas aí eu acho que é uma mudança com o Antônio Gramsci, né, nisso aí, mas para o marxismo, até mais ou menos o Antônio Gramsci, a luta tinha que ser a parte da política, ou seja, a política pode até existir uma atividade política, né, partido político, como justamente o Marx está apoiando, né, nesse caso, dando, né, o seu parecer, ele até apoiou o partido político, mas o principal da luta revolucionária, para o Marx, acontece fora das instituições, acontece justamente na tentativa de criar meios para fora da política para destruir, né, a sociedade existente. E me parece que com Gramsci isso ainda existe também, né, esse, digamos assim, jogo fora da política, fora das instituições, mas há também, né, no Gramsci, há o maior ênfase à luta política, à luta dentro das instituições. O que tu acha disso? Eu acho que, em parte, está correto, no sentido de que existe até uma das frases mais famosas da crítica do programa de Gotha, do Marx, é a frase que diz o seguinte: cada passo do movimento real é mais importante do que uma dúzia de programas. Ou seja, né, cada avanço fora da política, digamos assim, na destruição da sociedade existente, tá, é mais importante do que qualquer programa político. Tá? Então, o Marx está dizendo que a ação, aquilo que ele chama de ação concreta, né, rumo a essa revolução internacional, é muito mais importante, né, do que programas políticos, propostas de partidos, etc, etc. Tá? Que essa ação concreta é ação violenta, né? Organização de estilo leninista, enfim. Também, o Marx sempre é um pouco ambíguo também ao falar isso, e de novo, assim, né, é interessante como há essas reformulações, né, por parte do marxismo, especialmente quando a sua fraseologia, digamos assim, acaba fazendo com que as pessoas saibam reconhecer, né, uma ação comunista e assim ficarem assustadas, né? O que eu quero dizer com isso? Veja o seguinte, continuando aquele prefácio do Michel Levy,
né, ou Louis, não sei como é que se pronuncia, ele diz o seguinte: o aspecto mais polêmico das notas, a crítica da, abre aspas, credulidade servil no Estado, fecha aspas, permanece provavelmente como a contribuição mais interessante do documento. Seu objeto imediato são as concepções de La Salle e seus discípulos, presentes sob vários aspectos no programa de Gotha. O curioso é que as relações de Marx e La Salle eram ambivalentes, uma mistura de admiração, rivalidade, desprezo e ignorância mútua. Os partidários de Marx na Alemanha não partilhavam a hostilidade dos autores do Manifesto Comunista contra o fundador desse partido, né? Primeira grande organização operária, daí ele segue aqui. Bom, o trecho é longo, eu vou resumir assim. O que ele está dizendo é o seguinte: o Marx, segundo ele, né, o Marx aparece ali como alguém que vai ser crítico à ideia de um Estado, né? E aí o termo ditadura do proletariado teria que ser repensado, né? Porque ditadura do proletariado, né, parece muito próximo a essa ideia de credulidade servil no Estado que, segundo Marx, La Salle estava importando para dentro do movimento, né? Então é muito interessante que ali, né, o marxista ele aparece como um cético em relação ao poder estatal, tá? Um cético em relação ao poder estatal. E daí, talvez por isso, né, nesse momento, Marx soe como alguém que despreza, de certa forma, a ação política, digamos, na arena clássica, que é a arena da disputa do poder do aparato do Estado, tá? Mas a gente sabe que isso está longe de ser, digamos assim, uma dinâmica coerente, né? Pela própria tradição, né? E da própria reformulação do conceito de ditadura do proletariado, presente em Marx e Engels, e posteriormente, né, com Lenin e outros teóricos e agentes do movimento comunista de cunho marxista. Então, aparentemente é isso, né? O que eu acho é que no Gramsci isso vira essa mentalidade, ela é reformulada do ponto de vista estratégico, né? Em Gramsci é muito mais decisivo para essa transformação da sociedade você primeiro transformar a mente, a percepção, dominação psicológica, né? a percepção das pessoas, né, sobre tudo, basicamente, sobre tudo, né? De maneira que, uma vez que ocupado o poder por parte dos marxistas, aquilo que eles vão fazer não seja visto como algo radical por parte da maior parte, por parte, né, da maioria da população. Porque a população já está previamente programada para aceitar essa tomada do poder. Ou desejável ou razoável que um agente político coloque como se fosse aplicar, né, um projeto que depois, lá nas eleições, o povo pode decidir se quer continuar ou não. Mas o que eu estava pensando assim, é que para o Marx, o principal, é claro, como a cabeça do marxista é dialética, né, sempre há essa opção, né, uma segunda opção, terceira opção, enfim. Mas o principal, né, é a tomada do poder a partir da forma revolucionária, a partir da força mesmo, né? Organizar uma vanguarda mais leninista e tomar o poder. Para o Gramsci, né, essa opção pode existir em algum determinado momento, mas não é a primeira opção. Para o Gramsci, a primeira opção seria, primeiro, a dominação psicológica, né, das pessoas, paralelamente à tomada das instituições e, no final, a tomada política, né, para coroar a tomada política por vias democráticas, inclusive, para coroar, né, o que já foi conquistado antes. Mais ou menos é isso que talvez seja isso, né? Talvez seja uma questão assim de sequência dos passos, né? Talvez. Mas eu acho que o que o Marx quer dizer mais é o seguinte, de que é muito mais importante você corroer a ordem social existente do que trabalhar, digamos assim, para transformá-la na direção que se quer, né? Ou seja, o principal é a desestabilização, né, da ordem social existente, não, digamos assim, o seu melhoramento na direção do socialismo e do comunismo, né? Eu acho que essa é a grande divergência entre La Salle e Marx, né? La Salle, eu não conheço muito, confesso que nunca li uma obra do La Salle, né? Conheço ele sempre de segunda mão, seja nesse texto do Marx, seja no livro do Bombaver, que a gente já comentou, né, da crítica lá da teoria da mais-valia, ele fala, né, de La Salle em alguns momentos.
em outros capítulos, né, desse livro. Mas La Salle, me parece que ele entendia essa via que a gente chama de via reformista do socialismo, né? Reformista não no sentido de que ela vai abrir mão da construção da sociedade socialista e comunista, né, e vai se contentar em melhorar o capitalismo, que é uma acusação, eu acho que muitas vezes os marxistas fazem aos social-democratas, mas no sentido de que a sociedade socialista, ela seria construída a partir de um aprimoramento, né, do que existe atualmente, né, de um redirecionamento das instituições para o comunismo, para a superação do socialismo, né? Ou seja, essa é a via reformista. A via revolucionária do Marx, e nesse sentido, você tem toda a razão, é a via de que não, né? O passo é destruir, né, para poder construir, né? Não é reformar para poder construir, mas é destruir para poder construir. E aí, a implicação lógica disso, quando se passa da formulação teórica para a prática política, né, é a eliminação de todos aqueles que querem preservar alguma coisa dessa sociedade. Né? Preservar os seus direitos de propriedade, preservar a sua liberdade, preservar a sua família, enfim, a sua pátria, né, desse processo, né? E para o marxista isso é justificável, porque qualquer defesa, digamos assim, do que existe hoje no fundo, para o marxista um sinal de que você quer a permanência de um sistema de exploração, dominação, etc, etc. Ele coloca automaticamente, digamos assim, como um defensor dos defeitos da sociedade atual, né? E que na verdade não é isso, né? Mas essa é a habilidade do programa marxista, né? Ao colocar claramente o que se opõe, né, e trazendo um fundo de verdade das limitações da ordem social existente, ninguém aqui está dizendo que não exista exploração, ninguém aqui está dizendo que não exista repressão, ninguém aqui está dizendo que não existe coerção, tá? Mas a diferença é que nós entendemos que é possível melhorar o que existe, construir a partir, né, do que nós temos hoje. Tá? Uma ordem mais, de um lado, que combine, equilibre liberdade com igualdade, né? Interesses individuais com o bem, né, com o bem-estar social, etc. Né? Ou seja, nós precisamos construir a partir, né, melhorar o que foi desenvolvido pelos nossos antepassados. Tá? E para o marxista e para o revolucionário de maneira geral, não. Né? Tudo que existe é obstáculo para o projeto teórico, né, da utopia comunista, né, que nunca é definida, né, de maneira detalhada, a não ser nas suas estratégias de destruição da sociedade existente. Nessas, o Marx é bastante específico. Ao ponto, e aí eu passo a bola um pouquinho para ti, ao ponto que ele até diz assim, o que adianta a gente defender liberdade de expressão, porque já existe no capitalismo, ele fala ali, liberdade de expressão. O que não existe, digamos assim, é a igualdade, né, de acesso aos meios de expressão, por exemplo. Tá? Ou seja, essa liberdade que existe no capitalismo, né, não nos serve, vamos destruir né, e aí você entra, inclusive, pro que hoje o discurso marxista fala, que é democratizar os meios de comunicação. Democratizar é uma palavra bonitinha, uma fraseologia bonitinha para destruir, né, esse princípio da liberdade de expressão que foi aprimorado ao longo de séculos, desde Sócrates, né? Quando Sócrates é justamente condenado à morte por, né, ir contra o senso comum, né, até hoje, ok? Essa é a visão marxista. Né? Essa é a lógica do processo político do marxismo, né? É uma profunda rejeição ao que existe, né, em nome de uma elaboração de um bem maior que está apenas que nós precisamos apenas tomar a palavra do Marx como, né, uma teoria verdadeira sobre a história, sobre, né, os rumos da história humana. Exatamente. Isso é típico da mentalidade revolucionária, né? Um traço típico, né?
A gente tem que, né, destruir o presente por causa de um bem hipotético e futuro. Eu tava pensando aqui que uma das coisas que eu vejo que, na minha visão, também evidencia esse caráter violento do marxismo é o fato de que o Marx ele recusar a reconhecer a legitimidade tanto de movimentos reformistas, como a gente já falou, como da luta local, digamos assim. Na verdade, no manifesto, o Marx ele até reconhece que as agitações locais são úteis, né? Afinal, uma agitação tem que estar em alguma região geográfica específica que vai ser em um país específico, né? Mas elas estão subordinadas ao movimento comunista internacional. Ou seja, o que isso significa, né? O que realmente o Marx quer, e isso fica claro tanto no programa de Gotha como em várias passagens, né, no manifesto, né, isso fica muito claro, o que o Marx quer, né, é uma espécie de guerra civil mundial, né? Se é que é possível utilizar guerra civil internacional, se é possível. Exato. Eu acho que é uma boa uma expressão, porque assim é uma lógica de guerra, né, que não corresponde digamos, a uma guerra entre estados, né, entre nações, né, mas sim uma guerra entre categorias sociais que, segundo Marx, estão acima Exatamente. da identidade nacional e local, que é a identidade classe. Exatamente. E o desejo do Marx, então, né, não é apenas uma revolução local, né, que fica restrita àquele local. E nesse sentido, os marxistas que dizem que o marxismo de verdade nunca existiu, os que dizem isso têm um pingo de razão, nunca existiu de fato, né, mas por outro, nunca existiu não por falta de tentativa, né? Nunca existiu porque é impossível implementar o marxismo, é contra a estrutura da realidade, né? É a mesma coisa que dizer que o movimento que prega a abolição da gravidade nunca existiu, claro, nunca vai existir, né? Um país assim, porque é impossível, né? Vai contra a estrutura da realidade. Mas, assim, nesse sentido, de fato, né? O leninismo leninismo, stalinismo, há, de fato, essa heterodoxia, né? Altera, né, um pouco o marxismo porque começa a revolução em um lugar e pretende se espalhar depois, né? Mas o que o Marx quer realmente é uma revolução mundial, né? Ou no mínimo assim uma guerra geral entre proletários e capitalistas nas nações mais avançadas. E isso, né, quando teve a eclosão da Primeira Guerra Mundial, né, uma nota histórica, houve um racha no movimento socialista, né? Socialistas, o Partido Social Democrata Alemão, inclusive, né, na Primeira Guerra Mundial, apoiou veementemente a entrada da Alemanha na Primeira Guerra Mundial, né, porque, enfim, por vários motivos históricos aqui que acho que não vale a pena entrar nesse episódio, mas outros, né, partidos socialistas e membros socialistas, o que eles queriam? Eles queriam que essa guerra mundial entre nações virasse uma guerra civil mundial, como a gente bem mesmo falou, mas uma guerra civil, assim, de dimensões muito maiores do que foi a Primeira Guerra Mundial. Ou seja, para deixar mais claro, o que o Marx quer para alcançar o paraíso socialista, o paraíso comunista, o que para o Marx necessita ser feito é uma super guerra mundial. É uma super guerra mundial ou super guerra civil, uma coisa assim de uma dimensão jamais vista, né? Muito maior do que foi a Primeira Guerra Mundial, muito maior do que foi a Segunda. Porque o que ele quer é a destruição de uma categoria inteira, de uma classe, tá? Ou seja, nós estamos falando de um genocídio aqui, de certa forma. Né? É isso que o marxismo prega, né? A eliminação de uma categoria. Né? Uma guerra civil mundial onde os trabalhadores vão destruir a burguesia como classe. Né? E isso, para mim, evidencia muito assim, o caráter violento, assim, violento é eufemismo, né? É muito mais do que violento. É violento e extremamente totalitário, né, também do marxismo. É preciso entender o seguinte, né? Quando o marxista fala destruir a burguesia como classe, normalmente eles vão dizer assim, então, o Marx não está dizendo que é eliminar pessoas, né? É eliminar a realidade social que produz as classes. Só que, de novo, essa resolver o problema, digamos, fugir do problema concreto por uma fraseologia, tá? Exato. Porque, assim, não existe classe sem indivíduos. Uhum. Ok? Então, quando você está dizendo destruir a burguesia quanto classe, é destruir destruir os indivíduos a qual você os coloca dentro dessa classe. Tá?
Não, e no E aí é o Manifesto seguinte, Comunista, o Marx tem uma parte em que o Marx fala claramente, né, que é preciso travar uma guerra violenta contra a burguesia, né? Ou seja, o Marx, que é ambíguo nas palavras, né, assim, e tenta esconder, né, as intenções malignas dele, às vezes ele acaba deixando claro, assim, né? Mesmo sem não, querer. e aí é que entra a questão, né? Se o esforço é internacional da revolução, né, como ele está mesmo dizendo, tem que ser internacional, você precisa de uma organização política internacional, ok? Exato. Você precisa de uma organização política internacional que exerça os controles políticos em escala internacional. Né? E aí o que Marx vai delinear, talvez de maneira mais concreta, ao longo dessas cartas, é como isso vai ser como isso vai ser financiado. Vai ser financiado por um sistema onde as pessoas vão trabalhar para o Estado. Só que ele chama isso de deduções sociais. Uhum. Né? O que ele está dizendo é exatamente isso. Olha, o trabalhador no socialismo ele vai receber o que restar dos descontos para sustentar a máquina socialista. Uhum. Né? O trecho que tu falou no início do episódio. Então, Isso. uma previdência social, etc. Só que o que ele não está falando, assim, para haver uma previdência social, tem que haver pessoas, né, burocratas, que ganham salário para prestar esse Administrar. serviço. Para administrar esse serviço. O desconto nos serviços administrativos, ou seja, em vez de eu ter um gestor de iniciativa privada, eu vou ter um burocrata que vai fazer os serviços administrativos. Ou seja, o trabalhador ele vai ter que, né, agora, usando os próprios termos marxistas, tá? Em vez de o trabalhador agora ser explorado pelo capitalista, ele vai ser explorado pelo Estado. Uhum. Tá? Na esperança de que o Estado retorne a ele algum benefício. Né? Isso vai contra toda a história humana. A gente sabe que o poder corrompe as pessoas. A gente sabe que o poder corrompe. Só que o projeto do Marx é transformar isso que, naquela época, principalmente, existia em escala nacional, em escala internacional. Em escala internacional, ou seja, todo mundo vai ter que trabalhar, né? E vai receber apenas aquilo que o Estado socialista decidiu que sobra depois de... Então, assim, é o mesmo argumento que a gente vê em qualquer ditadura, né? Dizendo assim, olha, não, né? Você está recebendo aqui, mas tem aqui o interesse da sociedade, as estradas que nós precisamos construir, as forças armadas para defender a nação, e não sei o que. Ou seja, qual é a diferença? Nenhuma, do ponto de vista da lógica. A diferença é quem? Né? É os atores. Agora é o Partido Comunista, pronto. Numa ambição internacional de que as pessoas têm que trabalhar, né, para sustentar o Estado e aqueles que vão ocupar os quadros do Estado, Uhum. né? E se sobrar alguma coisa, vai para eles agora. Né? Eles não vão poder nem comercializar, né, mais o pouco que lhes resta. Isso que é interessante. Eles não vão nem... Porque isso também é contradição. Assim. Tá, o trabalhador vai receber o restante da sua produção. Bom, mas se não vai ser através da comercialização, né, vai ser como? Isso também vai ficar com o Estado para distribuir e para dizer, olha, você trabalhou 10 horas, isso te dá direito a uma dúzia de ovos, um quilo de carne, 2 peças de roupa, sei lá o que é. Né? É um sistema que, no fundo, é um sistema de servidão, que já existiu na história. Quando você olha como é que funcionava, por exemplo, a sociedade egípcia antiga, era exatamente assim. Uhum. As pessoas trabalhavam para os objetivos, né, que os donos do poder estabeleciam para a sociedade, e o restante, né, que sobrava depois de alimentar, pagar toda aquela elite política, eram redistribuídos para os servos, os escravos, os súditos, segundo os critérios do próprio poder político. Uhum. Exato. Exatamente. No fundo, é isso que Marx está propondo. Ele se entrega Eu sei às que vezes, muito né? marxista vai dizer que não, que nós estamos distorcendo, mas me diz então como vai se efetivar isso, ou seja, se o próprio Marx está dizendo é preciso haver descontos para atender, né, os serviços sociais, etc., ele elenca, está ali uma lista de coisas, né? Uhum. Ok? Como, após esses descontos, vai ser distribuído para os trabalhadores, segundo o seu trabalho, ok? Mas quem vai definir a correspondência entre a minha quantidade de trabalho e o que eu recebo desse restante? Exato. É isso. É Não, isso. por isso, aí é que tá. Por isso que o comunismo necessita de um governo totalitário. Sim. É uma concentração. É uma concentração
é uma concentração do poder político para concentrar o poder Uhum. econômico. Exato. Né? Que é uma coisa que o Hilaire Belloc, que a gente comentou aqui, né, o livro Estado Servil, fala, né? Ou seja, é irmão gêmeos capitalismo. E veja aqui, falando para os liberais, capitalismo nesse sentido não é livre mercado, não é economia de livre mercado, tá? Capitalismo é um sistema econômico de concentração de propriedade, ok? Então, no capitalismo você tem concentração de propriedade para ter concentração de poder político, tá? Segundo Belloc, no socialismo e no comunismo é o contrário. Você tem concentração do poder político para ter concentração do poder econômico. Uhum. Tá? Ambos, por isso o título do livro do Belloc, né? Ambos levam à restauração da servidão. Uhum. Só existe, segundo Belloc, uma sociedade livre quando a propriedade é distribuída. E o Marx não quer distribuição de propriedade. Ela quer a concentração da propriedade no aparato do Estado socialista, né? Que ele reivindica que vai representar o interesse universal, né? Que ele diz universal da classe trabalhadora. Mas, sinto muito, isso nunca existiu. Não, e tem o Marx, né, fala em vários momentos da obra dele, não me lembro se ele chega a mencionar no Crítica ao Programa de Gotha, que o Estado em algum momento vai desaparecer, né? Se você, assim, quem entende o mínimo de lógica, assim, sabe, porque assim, o que acontece, né? O Estado, isso o próprio Marx admite, o Estado, ele vai ser inchado ao máximo, né, na fase de transição. Ele vai virar um Estado gigante na fase de transição, porque precisa eliminar todos os resquícios da sociedade passada, e para isso é preciso concentrar o poder na mão do Estado, né, para passar a borracha. É um Estado internacional. Exato, Estado internacional, exatamente. Uhum. E aí ele diz assim, depois que os resquícios da sociedade passada estiverem eliminados, né, e a gente passar da transição, passar dessa transição, desse período de transição para sociedade comunista efetivamente, esse período de transição é o socialismo, né, do socialismo para o comunismo, aí o Estado vai magicamente desaparecer. E é porque o Estado, né, e a sociedade vão se confundir, vão ser a mesma coisa, né? Basicamente é isso que ele diz. Ora, se o Estado absorve a sociedade, né, se o Estado enche de forma a passar a borracha no passado, a eliminar todos os resquícios do passado, a absorver a sociedade do passado, né, de forma a absorver a sociedade de forma a eliminar o passado, e se a sociedade é engolida pelo Estado, é óbvio, né, que o devorado, né, que o devorador é que vai ficar, né? É óbvio que se o Estado engole a sociedade, quem vai acabar é a sociedade, não é o Estado, né? Vai restar o Estado e a sociedade não vai existir mais, né? Não vai existir no sentido de que nada fora do Estado, nenhuma relação humana fora do Estado vai ser permitida, né? Se um leão, né, devora uma zebra, né? Quem deixa de existir é a zebra, não é o leão, né? Isso é óbvio. Exato. Não, mas também tem uma coisa que é muito fácil das pessoas se confundirem, né? O Estado em si não existe. O que existe são os governantes. Exato. Uhum. O que ele está dizendo é que o Estado vai se tornar a tal ponto gigantesco que não vai existir mais outra coisa do que pessoas dentro do aparato político. Exato. Uhum. Tá? Isso é completamente irreal, né? Vai contra a natureza do poder. Né? O poder exige a ideia de que para eu ter poder, você não pode ter poder. Uhum. Tá? Então, essa de novo, é uma fraseologia que não diz nada sobre a realidade e, ao mesmo tempo, apresenta essa contradição que tu está dizendo. Ou seja, o que é o Estado desaparecer? Na verdade, não é o Estado deixar de existir, como os anarquistas, por exemplo, propunham, né? Uma abolição do Estado. Né? Ou seja, uma abolição de uma organização política que nós chamamos de Estado. Não. Né? Ele vai absorver a sociedade. Né? E, nesse sentido, aí eu vou ser bem provocativo, essa formulação é a variação do famoso princípio fascista. Tudo dentro do Estado, nada fora do Estado. Uhum. Né? Ou seja, não vai haver mais divisão entre Estado e sociedade, porque o Estado absorveu tudo e não admite nada fora dele. Nenhuma organização fora do Estado, nenhum tipo de... É por isso que não pode haver família, não pode haver religião, porque todas essas são organizações sociais não estatais. Uhum. Ok?
Então, quando tu diz que o Estado vai absorver a sociedade, ou não vai haver mais Estado, o Estado vai desaparecer, né? Você está dizendo que todas as formas de organização da vida humana não estatais vão ser destruídas. Exatamente. Porque não vai haver, aí é que tá, ele diz que não vai haver uma diferença entre o Estado e a sociedade. Isso. Sim. E isso é O Estado irrealizável. engoliu a sociedade, né? Isso é irrealizável, por princípio, né? Por lógica, é irrealizável. O que ele está dizendo é que o Estado vai sempre né, combater qualquer iniciativa da sociedade fora dele. Exato. Fora dele. Exato. Qualquer coisa. E é isso que aconteceu. E é isso, se digamos assim, tentaram que é fazer isso, que é a sociedade você comunista, teve, na prática. exatamente, você teve a repressão e o genocídio ininterrupto de qualquer força, iniciativa espontânea da sociedade que não fosse tutelada e, portanto, absorvida pelo Estado. Tudo, tudo. Identidade religiosa, identidade nacional, identidade familiar, tudo. Profissional, tudo, né, tem que ser assambarcado pelo Estado, segundo esse projeto. E a conclusão lógica é a que nós observamos no século XX e corremos o risco de continuar observando durante o século XXI, que é uma pilha de cadáveres e uma massa de pessoas escravizadas para, né, a operação desse Estado. Né? Então, aqui mais uma vez fica evidente para um olhar atento, né, de que a natureza do projeto político por trás do Marx, em nome de uma suposta libertação do homem, né, em nome de uma utopia, de um horizonte utópico, como o próprio Michel Louvi coloca aqui, né, a generosidade da utopia comunista, né, é a construção, né, de um lado, de uma ação política violenta, e de outro lado, de um Estado, uma organização estatal totalitária. De uma ditadura, de um totalitarismo global, né, que é gerado por uma super guerra mundial, super guerra civil, digamos assim. Esse é o sonho marxista. Eu acho que a gente pode, né, eu tenho certeza que vai ter, se tiver alguma pessoa, né, que defende as ideias marxistas, vai dizer que a gente está distorcendo, que a gente não leu a nota de rodapé tal, ou o texto tal, ou coisa parecida, né? Mas, como eu disse, me mostra, então, né, aonde está a receita, né? Não estou dizendo o princípio, a receita de como, por exemplo, concretizar esse princípio geral. Né? Não, é uma coisa assim, ó, mesmo se o Marx não tivesse intenções totalitárias, que para mim é claro que ele tem essas intenções totalitárias, mas mesmo que ele não tivesse, a lógica interna do sistema dele é essa. Porque como é que ele vai passar a borracha no passado? Como é que ele vai acabar com qualquer resquício da sociedade passada para formar uma nova sociedade? Só implantando um totalitarismo, só através da violência. Esse é o único meio. Mesmo se ele realmente não tivesse intenções totalitárias, que eu acho que ele tem, para mim fica muito claro nas obras dele que ele é conscientemente, deliberadamente totalitário, mas mesmo se ele não fosse, essa é a lógica inevitável do sistema dele. Exato. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa discussão, desse episódio aí de Vai Ler e Vai Estudar sobre Marxismo. Lembrando sempre para curtir, compartilhar o nosso conteúdo, para nos dar a força aí de aumentar, né, a nossa iniciativa, se você gostar, e de se inscrever aí no nosso canal no YouTube, né, apertar o sininho de notificações que tem, se vocês estão nos ouvindo no YouTube, ou se inscrever nas outras plataformas para receber as notificações de episódios novos, assim como nos seguir nas nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Telegram e Getter. Né, e acompanhar aí a divulgação dos episódios, de trechos que a gente está divulgando nas redes sociais, e assim nos ajudar a melhorar o nosso conteúdo e trazer mais coisas para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, fiquem com Deus.